Leitura Bíblica Anual, dia 4. Gênesis 9, 10 e 11 e Marcos, capítulo 4. Gênesis, capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a árvore dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, e está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cam e Jafé. E Cam é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cam, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Torgama. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodamim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias entre as nações. E os filhos de Cam são Cuxi, e Misraim, e Puti, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Ramá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta maneira,
Desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive e Reobote-ir e Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim e a Anamim e a Leabim e a Naphtuim e a Patruzim e a Clausim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, e Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Salefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Salá depois que gerou a Éber 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Jeu 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu depois que gerou a Serugue 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue depois que gerou a Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Tera. E viveu Naor depois que gerou a Tera 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão,
seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, e um fruto produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto, que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhes-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar:
Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui termina a leitura do dia 4.